Boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer à Facta por esse convite e também por ter a iniciativa de realizar esse importante evento. Nós já realizamos muitos eventos deste porte no Brasil, e a nível nacional e estadual, e sempre é importante que a gente mantenha essas informações atualizadas, né? Coube a mim falar dentro desse evento sobre o método de depopulação e destino de aves mortas, ou de despovoamento, né? Porque a gente sabe que num evento onde a gente tem um grande número de aves, a gente precisa estar preparado para o seu destino. Primeiramente, relembrar que a prevenção ou a redução de novos surtos se faz baseado em biosseguridade, que ela é o alicerce para impedir a entrada e disseminação de doenças. E quando a gente está falando de influenza aviária, ela precisa ser reforçada. Um conceito de depopulação ou despovoamento. O despovoamento é conhecido como abate, destruição ou eutanásia. É um método pelo qual grande número de animais doentes ou em sofrimento são mortos de forma rápida e eficiente, e com o máximo bem-estar. A gente tenta buscar nessa situação de emergência a eliminar o animal com o menor sofrimento possível. E a finalidade é evitar a propagação de a doença e de que mais animais estejam expostos, o que também causa um sofrimento. Um ponto importante nessa questão é a agilidade na tomada de decisão. Devemos aqui ter um estudo e um trabalho que o APHIS dos Estados Unidos realizou, aonde eles citam que estão preparados para tomar a ação em 24 horas. Você tendo o resultado, imediatamente você pode tomar as medidas que estão relacionadas ao despovoamento, porque o quanto mais rápido podermos atuar nessas situações, mais rápido será o controle e menores as chances dessa doença se propagar. No Brasil, nós temos o plano de contingência para influenza aviária e doença de Newcastle, que é a versão 1.4 de abril de 2013, que é o qual nos norteia para as medidas que são tomadas no caso de um surto. A instrução normativa número 17, que norteia, junto com o plano de contingência. Quais são os métodos que nós temos hoje para realizar essa eliminação de aves? Os métodos mais conhecidos, e eles são de atordoamento, eutanásia, ele considera o bem-estar dos animais e a segurança das pessoas que vão realizar. E também não pode ser descuidar dos aspectos ambientais. A gente tem que escolher dentro dos métodos que estão orientados pelo Código Sanitário para os Animais Terrestres da OIE. E sempre devemos lembrar que as atividades deverão ser iniciadas com os animais infectados e depois estendidas aos animais de contato. Quais são os principais métodos, então, que temos para fazer esse despovoamento? A gente tem, no caso de ratitas, né, avestruzes, emas, enfim, os métodos mecânicos, que são o dardo cativo, não penetrante. Nós temos também disponíveis métodos elétricos, eletropunção, eletronarcose em água, métodos gasosos, com a injeção de mistura de gás carbônico ou monóxido de carbono, com nitrogênio ou outros tipos de gases que causam uma hipóxia química, né?
A gente às vezes pode utilizar o próprio aviário, enlonamento no aviário e aplicação de CO2, depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ou até a aplicação de CO2 nos sacos plásticos, para que você tenha a saturação, né, do ambiente com uma concentração mínima de CO2. Aí a gente precisa pelo menos de 30 minutos, né, de saturação. Outros que podemos utilizar individualmente são injeção de barbitúricos, adição de anestésico na água, seguido por um dos outros métodos descritos anteriormente. Aqui é uma vista, né, um esquema de aplicação do CO2, onde você pode fazer todo o enlameamento do aviário, que você consegue fazer a cobertura das aves e injetar o CO2 por baixo da lona, até que você tenha a completa saturação. Em algumas situações, dependendo do tamanho do aviário, são necessários vários cilindros de CO2 para fazer essa injeção. Aviários que estão extremamente bem vedados, a injeção ela pode ser num ponto de entrada, né, simplesmente, não havendo a necessidade da lona. Hoje em dia, com os aviários Dark House, a gente pode e tem condição de fazer isso. Eles são bem vedados e permitem essa utilização. Esse é um método mundialmente reconhecido e utilizado. Ele pode também ser, quando você tem um número menor de aves utilizado dentro de um container, onde você tem uma esteira que você pode colocar o animal em cima da esteira e ela passa essa esteira por dentro de um container e você tem a ação do CO2. Mas devemos lembrar que normalmente, e como a gente tem as criações industriais, o envolvimento será, e normalmente é, de um grande número de aves, o que dificulta, muitas vezes, esse manuseio individual. E também você necessita de um grande número de pessoas para poder fazer esse trabalho. Um outro método bastante utilizado, principalmente nos Estados Unidos, nos focos de 2015 e agora também utilizado principalmente para aves em piso, é o método da espuma, que é a hipóxia mecânica. No nosso plano de contingência do Brasil, esse é um método que está em estudo, né? Ele não tem uma avaliação ainda. Como nós nunca tivemos uma situação de emergência também, que necessitasse a eliminação de um grande número de aves, esses métodos eles foram utilizados até hoje no Brasil. Mas é um método que rapidamente, inclusive tem um trabalho experimental da doutora Massaio, que mostra que de 5 minutos, né? Em 5 minutos, você já não tem mais aves vivas. Entre 5 e 8 minutos, você não tem aves vivas mais. E que você tem uma ação, então, a nível de trato respiratório superior, mostrando que é um método eficaz e rápido também para a depopulação. Outro método de despovamento também pode ser, os animais podem ser abatidos por deslocamento cervical. Esse abate, ele tem, a ave imediatamente, né, morre, porém, se necessita de um grande número de pessoas. Em algumas situações, as quais eu tive a oportunidade de acompanhar, nós chegamos a ter mais de 20 pessoas envolvidas para conseguir fazer o abate.
uma pessoa consegue em torno de 1.000 aves em 8 horas. Só que lembrando que é um trabalho que exige bastante força física. Então, um aviário de 1.500, de 15.000 aves, você precisa de 15 pessoas, de 15 a 20 pessoas para fazer em 8 horas. Imagina se um foco, às vezes a gente sempre quando fala em foco, a gente pensa muito em uma propriedade somente, mas se nós tivermos que fazer uma grande contenção, esse é um procedimento que envolve muitas pessoas e é um desgaste também físico bastante grande. Então, ele é somente para pequenas quantidades. E qualquer método que seja desnecessariamente cruento ou envolva a disseminação de sangue e fluidos potencialmente infectantes, como a decapitação sangria, deve ser evitado. Né? Porque se a gente tiver eliminação de fluidos e sangue, mais propagação do agente teremos. Então, assim, dentro dos métodos que nós temos previstos para fazermos a depopulação de uma forma mais rápida e humanamente responsável, são essas metodologias. Lembrando sempre que a decisão de qual método a ser empregado é do Ministério da Agricultura, né, na defesa sanitária animal. No momento de uma situação de emergência, quem vai definir qual é o melhor método a ser empregado será o Ministério da Agricultura. Lembrando também que este é um trabalho que demanda bastante mão de obra e sempre é recomendado que as pessoas, então, estejam treinadas, sabendo o que cada um vai fazer. Para que, e também demanda de materiais. Então, termos estrategicamente materiais para que sejam utilizados num caso de emergência. Não só tão importante quanto o método que a gente vai escolher para a eliminação das aves é o destino que vamos dar para as carcaças e os resíduos. Uma das formas mais seguras que a gente tem é a destruição das aves e o enterro dentro do perímetro da propriedade. Esse mesmo local deve servir de eliminação de outros materiais, como a cama do aviário, a ração que sobrou, no caso de reprodutoras, ovos, papelões, entre outros materiais que sejam possíveis de estarem presentes, né, dentro desse foco. Um esquema de enterro fora da na propriedade ou próximo é o esquema de compostagem dentro de uma vala, aonde se calcula o tamanho, a dimensão dessa vala, se estabelece normalmente o que se pede para fazer é uma profundidade de em torno de 4 metros, tendo 2 metros de largura somente e 4 de profundidade, aonde nós vamos colocar animais por 1,5 metro somente. Depois nós vamos colocar a terra e fazer esse abaulamento aqui com terra em cima. É muito importante lembrar que, nesses casos, as aves devem estar livres de saco plástico, a gente não deve colocar cal junto com as aves, no máximo que a gente faz é a cobertura da vala, aqui o revestimento da vala com uma lona plástica, né, para evitar que contamine lençóis freáticos, se existe o risco, e depois se coloca as aves. Você faz a cobertura com a terra e depois a pelo menos 80 centímetros acima. Porque o que acontece?
jamais compactar essa terra. O que acontece? As aves, quando elas estão se decompondo, você vai ter a formação de gases, que isso vai fazer com que aumente o volume. E isso pode provocar rachaduras nessa terra. Se você tiver pouca quantidade aqui, essas rachaduras abrem, o cheiro sai e atrai outros animais para virem acessar aqui a vala. Se você fizer dessa forma, você suporta esse desprendimento de gás sem haver rachaduras e sem implicar em mau cheiro também para o ambiente. Outro ponto que, como eu falei, que a gente não deve compactar nem as aves e nem a terra, é que se eu compactar e formar esse gás, a gente faz uma bomba aqui. E eu já vivenciei situações, por falta de experiência, a gente ter uma explosão dessa vala e as aves serem distribuídas ao redor de toda essa área onde foi construída a vala. Ela não pode ser mais larga, ela pode ser comprida do tamanho que for necessário para comportar as aves, né, o volume de aves, sempre respeitando essas dimensões de altura e de largura e de preenchimento. Certo? Então, aqui algum exemplo, né, onde você vai fazendo, você vai colocando as aves, aqui no caso, fora da propriedade. Devemos sempre ter, no plano de contingência, identificado possíveis áreas aonde eu possa fazer esse tipo de compostagem. Lembrar que todos os materiais precisam ser tratados. Normalmente a gente fala que todos os materiais que estão no aviário e que não permitam uma higienização e que se decompõem devem ir para a vala. Outro método também bastante utilizado é a compostagem dentro do próprio aviário, onde você faz a utilização da própria cama, né, dentro do aviário. E você pode colocar aqui restos de ração, resto das aves, se for uma granja de reprodutora, os ovos, e fazer essa compostagem aqui. Devemos sempre lembrar de fazer uma base com a cama, né, de pelo menos 10 a 15 polegadas, né, de espessura, colocar os materiais a serem compostados e cobrir novamente com uma camada de 8 a 12 polegadas de cama, certo? Isso se pode chegar de 1,5 m a 2 de altura, certo? Não vai chegar, pode ser até 4 metros de largura, dependendo do tamanho do aviário. Esse é um método interessante, porque, principalmente para propriedades onde não tem espaço para fazer a compostagem externa, é um método que pode ser utilizado. Então, nós temos aqui a compostagem externa, que ela precisa pelo menos 28 dias, né, quando ela está, depois de feita, para ser avaliada se ela está pronta para ser retirada ou não. Temos a compostagem no aviário, né, que nós trabalhamos aí com 28 dias dentro e depois pode também trabalhar 14 dias um segundo processo externo ao aviário. E tem a compostagem que usa as duas ferramentas. Uma que é 14 dias compostando dentro do aviário e mais 14 dias externamente ao aviário. Lembrando que uma compostagem ela atinge temperaturas de 60, 65 graus, e essa temperatura é suficiente para destruir o vírus. Existem vários trabalhos demonstrando
essa condição. Outro método que pode ser utilizado, e os Estados Unidos utilizou muito no surto anterior, que é a incineração. Não tem dúvida que ele é o mais seguro quando a gente fala em destruição do vírus, né? Pelas temperaturas que atinge, não tem como, não sobra nenhum vírus aí. Ele não atrai roedores ou outro tipo de animal, porque você destrói toda a carcaça quando você incinera. Nós temos algumas desvantagens, que nós temos a emissão de particulados para o ambiente, que tem uma questão ambiental que a gente deve observar. Ele tem um alto custo e tem uma outra questão ambiental também, que é o destino das cinzas, porque o volume de cinzas que a gente tem no caso da incineração é muito, muito alto, né? Dependendo de quantos milhões de aves a gente vai ter que incinerar. Queimar as aves, né? Um método também, né? que é indicado para pessoas que conseguem fazer isso quando você tem uma pequena quantidade de aves e você não tem a disponibilidade de fazer uma das outras medidas. Lembrar sempre que quando você faz isso, você tem que pensar nas questões do resíduo que sobra e o quanto isso pode impactar no meio ambiente. Bom, esses são os principais métodos de despovoamento e de destino de resíduos que foram adotados e são indicados nos casos de influenza aviária, doença de Newcastle. Enfim, para grandes mortalidades também pode ser utilizado. Eu achei muito interessante que os Estados Unidos, depois da condição do surto anterior, eles estabeleceram alguns critérios para saber qual é o método de despovoamento que vão utilizar e, principalmente, qual vai ser o destino, aonde foi estabelecida uma matriz de manejo dessas carcaças, aonde você vai conseguir estabelecer, baseado na região e no ponto, essa pontuação, e estabelecer rapidamente qual é o destino, qual é o que melhor se aplica, baseado nessas informações que são a base para a matriz decisória, pensando em risco para a saúde pública, pensando na biosseguridade, na inativação do patógeno, na questão ambiental, sustentabilidade ambiental, o transporte de carcaça, se precisa levar para fora da propriedade ou não, qual é o volume, viabilidade, enfim, rapidez em fazer e o aceite do público. Sempre devemos lembrar que, quando é um método de despovoamento, cabe ao Ministério definir qual é o melhor método. Ele não está vinculado às condições do Conselho de Medicina Veterinária, que prevê os métodos de eutanásia. Então, essa condição ela está basicamente relacionada à decisão para que melhor se adaptar na situação de emergência. Outro ponto importante que eu achei que os norte-americanos fizeram é essa questão de um fluxo decisório, que todo mundo sabe o que tem que fazer se acontece uma situação de emergência. E quais são as perguntas corretas? Porque devemos lembrar que, numa situação de emergência, todo mundo precisa estar preparado. Porque
Se a gente não está preparado, a gente pode deixar muitas coisas importantes acontecerem e o foco se propagar. Lembro bem nos Estados Unidos, no último surto, aonde eles tiveram problema de transmissão entre propriedades com caminhões. Então, assim, se não tem alguém que realmente observe, tenha um checklist preparado para fazer toda essa avaliação e ver se todos os cuidados realmente foram implementados, numa hora de aperto fica muito difícil da gente lembrar de tudo. E concluindo, gente, estar preparados para uma contingência é fundamental. No passado, vários cursos foram feitos de tratativas de empresas, via FACTA, treinamentos de IGASes, né, dos grupos de atuação em emergência. Em várias situações a gente acompanhou e conseguimos ter um grupo muito grande de pessoas treinadas. A pergunta que eu faço, isso está atualizado? Todas as empresas, setor privado, têm o seu plano de contingência descrito e preparado? As pessoas estão realmente sabendo o que fazer numa situação de emergência? Os GEASes devem estar preparados para a decisão de qual a melhor alternativa para uma ou para um grupo de propriedades. Porque normalmente a gente pensa num foco ou fica imaginando que o foco possa ser em uma propriedade. E se quando a gente descobrir uma situação dessas, já estiver disseminado para várias regiões? Estamos preparados para atuar e saber o que fazer nessas condições? A rapidez com que as medidas forem tomadas e executadas define o sucesso do controle. Isso, todas as situações, em todos os surtos, as pessoas, os técnicos comentam que o sucesso é rapidez no diagnóstico, rapidez na tomada, na decisão das medidas e na sua execução. A decisão é do mapa, porém o setor privado deverá estar treinado para ajudar e executar muitos procedimentos, porque se depende de muita mão de obra, dependendo do lugar, o setor público não terá disponibilidade. Então, precisamos ter o setor privado preparado para isso. E aqui vai uma experiência que eu tive numa situação onde foi nos solicitada para eliminar um lote que estava numa suspeita, onde as pessoas que foram para compor a equipe de eliminação eram todas as pessoas ligadas à área agropecuária. O que aconteceu depois? 5 dias depois, não tinha ninguém na área agropecuária da empresa, porque todo mundo teve que ficar em quarentena. Então, assim, saber quais são as pessoas que podem ser utilizadas para fazer isso. Brigada de emergência, terceiros, equipe de apanha, algumas outras pessoas que não envolvam os técnicos, veterinários, gerentes, porque esses têm que estar disponíveis para dar outro tipo de suporte. E vamos continuar sendo um país livre, investindo cada vez mais na biosseguridade. Se somos livres até hoje, eu acredito muito que é porque estamos fazendo o nosso dever de casa. Só que não devemos esquecer que cada vez mais ela está se aproximando. Cada vez mais temos mudanças climáticas que podem interferir nisso. E nossa biosseguridade devemos sempre subir a régua. Muito obrigada.